Bom dia a todos ao podcast Diálogos em Saúde Pública. Eu sou Hugo Mota, dentista, sanitarista, mestre em odontologia preventiva e social, especialista em epidemiologia, e estamos iniciando hoje a nossa segunda temporada, trazendo como nosso convidado Lucas Luz. Lucas, poderia se apresentar? Eu sou Lucas Luz, sou doutor em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e minha área de concentração de pesquisa é métodos quantitativos, finanças e avaliação de políticas públicas. Lucas, a gente estava conversando antes daqui do início da entrevista, né, que o seu trabalho, o seu último artigo em cima da tese que você defendeu recentemente no seu doutorado foi análise da eficiência dinâmica em redes de atenção da atenção primária dos municípios brasileiros, evidências sobre a equidade do SUS. Você sendo originário da administração, da área administrativa, você cursou administração, como é que chegou esse interesse em pesquisar a eficiência da atenção primária? Foi uma longa jornada e eu acho que minha área de formação é uma mistura de vários aspectos. Eu sou graduado em administração também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas meu mestrado é em engenharia de produção na área de pesquisa operacional e eficiência, mais focada em análise de decisão e métodos critérios, e meu doutorado eu fui fazer de volta no programa de administração, já nessa área mais voltada para métodos quantitativos. Mas o meu interesse pelo SUS ele vem de outro local. Eu cresci, minha mãe é sanitarista e a formação dela não é na área da saúde, ela é arquiteta, e ela teve bastante influência na minha vida e, vamos dizer assim, na construção e na vontade de colaborar com o SUS. Então, em 2018, eu acabei passando por um concurso na Secretaria de Saúde, que é onde a gente atua hoje em dia, e não foi por acaso, né? Eu já tinha um conhecimento prévio do SUS, já estudava o SUS, já fazia parte da minha rotina. Então, quando eu entrei exatamente para ser administrador na Secretaria de Saúde, as coisas casaram. Você acabou aparecendo aqui para a escola também, né? Exato. Então, assim, nesse título, inclusive, do seu artigo, que a gente nota também que você traz a questão da equidade. Né? E é um princípio fundamental do SUS. Mas, do ponto de vista da administração pública, das finanças que você traz dentro do seu artigo, por que você chama a atenção para esse princípio? Bem, o princípio da equidade ele é muito importante para o SUS e para a gestão pública, só que ao observar, vamos dizer assim, não só da área social, mas da área financeira, econômica e em termos de eficiência e pesquisa operacional, como a equidade ela consegue, vamos dizer assim, existir ou se consolidar. E há uma discussão na academia que a equidade pode ser entendida no sistema de saúde de diferentes maneiras, certo? E isso faz parte do meu primeiro artigo, primeiro ensaio da tese de doutorado, que a gente vai observar esses conceitos de equidade numa perspectiva econômica, em termos de engenharia de produção, pesquisa operacional, como ela consegue, vamos dizer assim, se consolidar dentro do sistema de saúde. Se equidade é considerada como o mesmo atendimento para todas as pessoas, mas ao mesmo tempo a gente deixa descoberto uma certa área de atendimento que não está disposto no rol de serviço público, ou a gente vai considerar a equidade uma taxa de atendimento
equitativa em todo o território nacional. Então tem essa discussão. E a gente procurou incorporar nesse modelo de eficiência alguns conceitos de equidade que vão estar relacionados a cada divisão do modelo. Entendi. E trazendo em relação a isso também, né, como você estava falando, até a questão do financiamento, né, o financiamento equitativo, e o financiamento sempre foi um problema dentro do SUS. Né? Por um lado, a gente tem um problema real de subfinanciamento, né? Mas por outro lado, a gente tem um problema também de gestão do sistema, que você não consegue gerir o pouco recurso que você ainda tem. Né? Então, nessa questão, relacionando assim com a sua pesquisa, como ela pode estar contribuindo para a melhoria da gestão pública do SUS? Bem, eu acho que a contribuição maior da pesquisa é o nosso objeto de pesquisa principal nesse segundo ensaio, é desenvolver um modelo de eficiência, que no caso a gente utiliza a análise envoltória de dados, né, DEA, para observar 3 aspectos diferentes que nesse tipo de modelagem a gente chama de divisões. Uma é a relação da divisão financeira, que ela vai ter como entrada os recursos financeiros para a produção de recursos humanos como produto. Esse modelo ele tenta maximizar o número de respostas, né, produto no caso dessa divisão, os recursos humanos, com a menor utilização, ou a utilização mais racional, a gente iria minimizando as entradas, né, que são os financeiros, e assim por diante nas divisões subsequentes. O que esse modelo, a ideia é que seja dividido em financeiro, operacional e resultados. É que o local que está gerindo de maneira mais eficiente é o que produz melhor combinação financeira-recursos humanos, que essa combinação produz melhor recursos humanos com operações da atenção primária e, consequentemente, essas operações da atenção primária produzem melhores resultados de saúde. Então é uma combinação, a gente não tem como dizer especificamente, só olhando os dados, qual é a melhor maneira de gerir, mas a gente tem como criar, observando os resultados por essa janela de tempo que foi referida, quais são os pontos de referência e chegar a esses municípios e ver como esses recursos são geridos lá. Uma forma de monitoramento também, para a gente poder estar monitorando essa gestão. Isso, é achar os pontos que a gente pode utilizar, que é referido como benchmark, né, que seriam como exemplos de gestão ou casos de sucesso. Entendi. E a sua pesquisa também, ela tem uma questão interessante, que ela vai pegar um período um pouco turbulento da nossa história dentro do SUS, né? Porque ela data dos anos de 2019 a 2021, que foram os anos realmente, principalmente 2020 e 2021, né? Os principais anos da pandemia de Covid-19. Né? Então, a gente considera esses anos atípicos, pelo menos na questão epidemiológica, ela é sempre considerada anos bem atípicos, porque a pandemia ela teve uma mudança muito grande na questão de gestão de serviços, na questão dos recursos financeiros que chegaram. Não é? Ela não foi uma questão localizada em determinado município A ou B, mas envolveu todo um planeta, questão logística, todas essas questões elas tiveram alguma influência. Não é? Então, você escolheu exatamente esse período para avaliar as questões dessas dimensões da atenção primária. Por quê? E aproveitando, não é? Que é para você também emendar junto. Você conseguiu verificar, ou então isso se propôs na sua pesquisa, verificar alguma relação entre esses municípios que tiveram indicadores melhores e se eles tiveram uma melhor relação na hora do enfrentamento da Covid-19 naquele período? Bem, respondendo sua primeira questão sobre o período. O período, vamos dizer, ele não foi escolhido de maneira proposital, certo? E ao mesmo tempo ele foi escolhido de maneira proposital. Por quê?
A gente queria utilizar essa modelagem com dados mais atuais, certo? E diante das variáveis para as divisões, o Ministério da Saúde tinha trocado a maneira do cálculo dos indicadores de resultados. Então, quando a gente vai fazer a modelagem e colocar tudo dentro do modelo, é melhor que esteja já parametrizado os anos. Então, a janela de 2019-2021 era a janela mais atual na nova modelagem. Como essa pesquisa foi realizada, eu entrei no doutorado em 2020, né, no começo de 2020, então a coleta de dados e tudo mais, a gente realmente estava trabalhando no modelo já em 2022, 2023. Então era interessante utilizar a janela mais recente de dados. Foi o novo sistema de financiamento Previne Brasil. Né? Isso, exato. E também a métrica dos indicadores, né? Que a gente utilizou, os indicadores da atenção primária, que era a cobertura vacinal, percentual de pré-natais e outros. Então, essa métrica ela sofreu uma alteração de um período para o outro, e de 2019 a 2021 há uma constância já nessa nova métrica. Então, a gente decidiu utilizar esse período. Ser o período da pandemia ou não, era melhor utilizar um período anterior que tivesse uma certa constância ao invés do período de pandemia. A gente ponderou bastante, eu, meu orientador e os outros pesquisadores da base, sobre a necessidade de realmente escolher um período mais constante, mas para a nossa proposta de pesquisa acabou sendo interessante. Por mais que não fosse o objetivo da pesquisa levantar afirmações sobre a pandemia, mas a gente conseguiu levantar algumas hipóteses que podem ser corroboradas com outros tipos de estudo. Né? Você perguntou a questão do financiamento da saúde e a relação com os indicadores. Sim. O estudo ele detecta, e esse for mais interessante, a gente queria testar esse modelo, se ele realmente, com essa metodologia, ele se adequava realmente a compreender a situação do que estava acontecendo e transcrever a realidade. Como eu disse, o interessante dele é dar indicadores de locais que possam ser benchmarks ou maneira da alocação de recursos que a gente possa chamar de ótima. Então, nesse período, essas 3 divisões que o modelo dinâmico em rede compreende, financeira, operacional e de resultados, no período da pandemia a gente vê que a eficiência caiu no financeiro, na divisão financeira, que é exatamente a divisão que faz relação da entrada de recursos financeiros para a produção de recursos humanos. Isso quer dizer, a eficiência caiu, não quer dizer, teve menos dinheiro, é porque a relação da quantidade de dinheiro que foi injetado, certo, dentro do sistema de saúde na APS, não refletiu na formação de recursos humanos. Então eu coloquei mais dinheiro para continuar trabalhando com a mesma quantidade de pessoas, porque precisou, vamos dizer assim, refazer protocolos, vacinação, mais dinheiro, hospital de campanha, etc. Outras situações que necessitaram de recursos, mas não formaram estrutura pertinente para o SUS, digamos assim. Então a eficiência acabou caindo. Por outro lado, a operacional, como não formou recursos humanos e procedimentos da atenção primária, atendimentos, consultas e etc., a eficiência disparou. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, melhoramos bastante na atenção primária, ou que tivemos uma carga de trabalho excepcional e que o SUS conseguiu, vamos dizer assim, dar conta mesmo com essa capacidade pessoal. Por outro lado, o que a gente esperaria nesse momento de crise da divisão de resultados, que vai medir a quantidade de procedimentos e consultas que foram realizados com os resultados de saúde. A gente esperaria que caísse, né? A gente está tendo uma crise sanitária, etc., mas a verdade é que eles, por mais que tenham aumentado os procedimentos, os resultados continuaram, vamos dizer assim, constantes. Tiveram uma leve melhora até.
pela quantidade de procedimentos e consultas que foram realizadas. Então, é meio contrassenso, mas bom que o modelo detectou isso, detectou o aumento e a queda na eficiência, né, na relação de financiamento com recursos humanos, o aumento da eficiência em termos de utilização da força de trabalho produzindo mais consultas e atendimentos, e o nosso sistema de saúde, por mais em crise, ele é tão estruturado que ele conseguiu manter os patamares no mesmo nível, mesmo numa crise sanitária. Em termos de captar eficiência, foi satisfatório, porque a gente utiliza a econometria depois para poder medir isso, mas, como você falou, ele levanta várias questões que podem ser, vamos dizer assim, complementadas por outros estudos. Essa eficiência que aumentou na divisão operacional, a gente ao longo de 2022, 2023 já estava tendo estudos sobre adoecimento dos profissionais de saúde, sobre a sobrecarga no momento da pandemia. Isso leva a uma outra perspectiva, que o modelo de eficiência ele conta como positivo ali, mas isso não é completamente positivo. Eu até trazendo o que você tinha falado antes, né? A questão das mudanças que tiver dentro da parte operacional no período da pandemia, que foi algo que você estava, como você disse, avaliando, né? Então, naquele momento você teve, como você disse, mudança de protocolo, alguns protocolos foram inseridos naquele momento, ou mudança de fluxo de atendimento, né? Algumas coisas se mantiveram depois do período mais intenso da pandemia e outros, ao longo do tempo, foram sendo abandonados. Mas o que você observou mais, além disso, dentro dessa dimensão operacional, né? E o que pode trazer agora para esses resultados dessa dimensão operacional para pós-pandemia? Você disse que tem alguns estudos que já estão vendo isso hoje, né? Mas o que você pode falar mais alguma coisa a respeito? Bem, a divisão operacional, como eu falei, ela mede os recursos humanos, que a gente utilizou diversos recursos humanos diferentes que estão dentro da atenção primária, né? Profissionais médicos, enfermeiros, técnicos e etc. E a produção do rol de procedimentos e consultas e atividades, né? Operacionais da atenção primária mais, vamos dizer assim, usuais. O que dá para notar é que a eficiência foi muito impactada de maneira positiva pelo aumento de consultas. E aí a gente vai ter que observar, como é um estudo macro, né? A gente observa o sistema de saúde municipal, observar no micro, nesses locais que foram destaque em eficiência, e aí é uma suposição minha em relação aos outros estudos que foram publicados, que a criação dos protocolos e de procedimentos para a entrada na atenção primária, para a questão da triagem, para você não sair de casa sem ter algo agendado, ou já ter uma condição agendada, programada para você se deslocar para lá. O próprio teleatendimento também, que ele se popularizou, né? Que a gente conseguiu inserir em alguns estados ou unidades conseguiram inserir melhor que outras. Isso deu um aumento no número de consultas e atendimentos. E é importante a gente avaliar esse microverso desses locais, se isso teve um impacto positivo também na saúde do trabalhador e, é claro, nos custos que a gente tem no dia a dia da gente, nas próprias unidades, né, em termos de tempo, em tempo de material e etc., com esse tipo de triagem prévia e, é claro, até a própria teleconsulta, se ela for necessária ou não, para o paciente e o usuário precisar se deslocar. Entendi. Para finalizar, Lucas, você teria mais alguma coisa para colocar, alguma consideração final? Bem, é importante entender... O microfone está aberto para você. Se você quiser fazer também falar alguma coisa da sua publicação, onde vai ser publicado, fazer propaganda.
você faz parte do núcleo de inovação, pesquisa e extensão, né? Então, muito provavelmente a gente vai publicar alguns trabalhos que não serão exclusivos da tese, mas complementos exatamente desses desdobramentos dos resultados do modelo de eficiência na revista Diálogo em Saúde Pública. E a gente vai tentar estar construindo outras perspectivas, né, que corroborem. Como eu disse, o modelo em si, a eficiência, era o objetivo do trabalho, mas ele levanta outras hipóteses que a gente pode corroborar ou não, mas são necessárias para poder realmente construir um instrumento de gestão, validar ele. Mas é importante colocar que só a eficiência sem observar o sistema, ela não é, vamos dizer assim, a máxima para a gente definir se algo está bom ou ruim. Como eu disse, no momento de pandemia foi até interessante porque deu esses resultados positivos e negativos em termos de eficiência que levam a gente a discutir se foi adequado ou não. Sim. Como o aumento na eficiência com a mesma carga de trabalho. Em termos de eficiência, acabou produzindo mais resultados, certo? Se isso é sustentável ou não é outra coisa. Com certeza esse modelo iria captar algo mais linear e homogêneo num momento de calmaria ou de não emergência sanitária. E aí a gente conseguiria captar mesmo a métrica das unidades que estão sendo mais eficientes com a quantidade de pessoal ou não, sem estar chegando a esses limites de serviço ou de financiamento para produzir os melhores resultados. Então, é como a gente utiliza o modelo e como a gente enxerga ele, não é só o resultado numérico em si, mas como a gente procura enxergar. É muito importante. Eu acho que as hipóteses levantadas são os pontos mais interessantes da gente continuar com essa pesquisa. Tá bom, Lucas, obrigado, né? E a vocês que chegaram até aqui, obrigado. Curtam o vídeo, assinem o canal, compartilhem nas redes sociais e a gente se vê no próximo. E não deixem de acessar a revista Diálogo em Saúde Pública, da Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Norte. Até mais.